Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz em Jesus. Ó Senhor, nessa hora, onde a gente busca a Tua Palavra, onde a gente busca a Tua Pessoa, seja conosco, Senhor, como aquela ocasião no Novo Testamento, onde o pessoal convidou, fica conosco, Senhor, que a Tua Palavra fale com a gente, como tem falado desde as 10 da manhã, em nome de Jesus. Amém. A propósito, aproveitando até o gracioso convite que nos foi feito agora há pouco, que é mais uma intimação do que um convite, talvez, mas eu posso testemunhar que hoje, às 10 da manhã, às 10 e pouquinho, eu aprendi uma lição muito importante, que vou aproveitar e usar já nessa pregação. Enfim, é uma das grandes vantagens da escola dominical. A gente vai buscar na Bíblia, na nossa fonte de toda a orientação, as respostas. E uma delas veio num formato que me é muito agradável, a saber, praticamente em exatas, a saber, usando palavras, mas em exatas. É do verbo formar e 3 dos seus derivados. Vejam só que resumo maravilhoso que foi feito pelo irmão. No princípio, Deus formou o ser humano. A queda deformou o ser humano. A graça transformou o ser humano caído para conformá-lo à imagem de Jesus Cristo. Então, posso terminar minha pregação por aqui, que mais precisamos? Então, só para recordar, porque eu achei muito importante, Deus formou o ser humano, a queda deformou-o, a graça, como nós cantamos, transformou-o para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. E o que vamos considerar hoje também é derivado de um momento de escola dominical. Estávamos, na época, vendo alguns dos conselhos de um dos livros do Novo Testamento, e a mim coube meditar com os irmãos que vinham à escola dominical, o tema Vencendo o Mal com o Bem. Fizemos aqui, foi muito precioso para mim preparar, mas ao final, um dos alunos, o Fernando, veio para mim e disse: Volô, mas tem algo mais nesse tema, vencendo o mal com o bem, que você poderia aproveitar e colocar numa pregação. É isso que eu vou tentar fazer hoje. Incluir essa vitória do mal, do bem contra o mal, que a palavra de Deus nos revela. Então vejam só, no princípio, o que houve no princípio? Deus doou divinos bens para todos, para toda a humanidade. O primeiro foi manifestado hoje, inclusive na escola dominical, é o dom da existência. Se você pensar no que é
a ausência da existência, pronto, você terá a nulidade absoluta. Você terá o vazio. Era vazio, mas deixou de ser. Tá? Em Hebreus 11:3, isso é falado inicialmente a respeito dos mundos. Diz lá assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, filosoficamente você podia dizer, existia um vazio, mas não. Existia Deus, que não é vazio de forma alguma. E de repente, de Deus, vieram a existir esses mundos. Eu tenho até um poeminha que eu vou me permitir recitar nessa hora, chamado Fidem Habemus. Eu não sei latim, mas acredito que está certo em latim dizer temos fé. E eu só coloquei em latim para rimar com todo o resto do poeminha. Que é assim: pela fé, não por vista entendemos, quem conduz do universo os remos, e lhe estabelece os extremos, tanto os ínfimos quanto os supremos. Mas se aos céus nossos olhos erguemos, para além, muito além do que vemos, do que somos e achamos que temos, então, Senhor, a quem iremos? Esse é o poeminha que nós precisamos buscar hoje também. Mas então a existência passou a ser. E a vida? Logo em seguida, Deus cria a vida. E aí, tanto aos animais quanto aos seres humanos, quando da criação Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. Então, o doador da vida, doando o dom da reprodução. E em seguida, naturalmente, veio o dom da coexistência. E até mesmo para cuidar da criação. Tá? Aos seres humanos coube o quê? Dominar sobre os animais e usar bem as plantas e as sementes. E, um pouco além ainda, veio o dom do convívio. E para se unir conforme o divino princípio. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E no conjunto de todos esses dons, dessas graças divinas, eu quero mencionar, meio fora de ordem, porque é esquisito, foi doado também o dom da salvação. E curiosamente, isso praticamente só é revelado no último livro da Bíblia. Em Apocalipse 13:8, ao se falar da besta e do falso profeta, João escreve conforme a revelação de Jesus Cristo: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esses são os bens. Mas na sequência, nefandos males também foram plantados. O primeiro deles, já que estamos usando palavras para memorizar, lembram-se do primeiro bem foi a existência. O primeiro mal foi a resistência. Ajuda também a guardar. Resistência ao supremo bem.
Isso nós temos lidado até hoje e é difícil. Quando você entra em ambiente, por exemplo, universitário, um dos comentários mais frequentes é semelhante ao primeiro comentário feito pela serpente. Não é bem assim. Toda vez que você escutar acerca da palavra de Deus, alguém dizendo, não é bem assim, lembre-se da serpente. Ela falou então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Com essa palavra inoculada, já que estamos com a serpente, começou um dos piores males da humanidade. Na verdade, o pior. Logo em seguida veio a matança. A antítese da bênção primordial, que era de se multiplicar e frutificar, e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o mal começou a se multiplicar. E na origem do dilúvio, né, que muitas vezes você vai escutar por aí, não é bem assim. Não foi assim, como está escrito. Está um pouquinho antes do dilúvio, um dos versículos mais terríveis, mais tenebrosos da palavra de Deus, que eu vou fazer questão de ler aqui. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Acho que não dá para encher o vaso mais do que isso, tá? Essa ficou sendo a situação do homem, maquinando o mal continuamente, tá? Eu realmente não consigo sequer entender, aí entra a fé, como é que a solução da época foi o dilúvio. E o dilúvio preservou alguns seres humanos, que também eram pecadores, tá? Então, mas certamente Deus sabia o que fazia, ao debelar o restante da humanidade daquela maneira. E, na sequência, em algum momento futuro, veio uma menção clara à idolatria. A idolatria, por exemplo, é claramente mostrada no engano de Babel. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, ao resistir à fonte de todo o bem, ao ir contra os seus ensinos, as suas determinações, o homem passou a matar, o homem passou a maquinar o mal, o homem passou a se idolatrar. O que eles queriam? Eles queriam construir uma torre cujo cume tocasse os céus, para fazer para si mesmos um nome. Então, resistência e morte foram o resumo da origem da queda e das suas consequências. Então, o mal existe e o mal acontece. Não é simplesmente a ausência do bem, como querem algumas lendas urbanas. E o que ocorre,
para nós outros, que recebemos a graça da transformação e passamos hoje pelo processo da conformação com a pessoa de Jesus Cristo, é que ocorre na nossa vida um permanente combate. Felizmente, isto é em outro momento chamado de o bom combate. Vejam como é referido o nosso exemplo, aquele a quem devemos nos conformar, Jesus. Em Atos 10:38 é dito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então havia em Jesus Cristo uma luta contra o mal, mas havia também uma luta a favor do bem. Veja que esse versículo resume as duas coisas. Ele vivia curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e andou fazendo o bem. Eu acho que não é, vamos dizer, necessário, mas a gente pode mencionar aqui, de passagem, alguns exemplos do bem praticado por Jesus Cristo, porque eu quero chegar no último deles como nossa motivação. Jesus andou mexendo com nutrição, pães, peixes, vinho, curas, cegos, paralíticos, ressurreições até, expulsões de demônios. O ensino dele, com suas parábolas, com sua oração, com seu testemunho. Tudo isso é fazendo o bem. A proclamação da vida eterna. A advertência contra o diabo, o inferno e o mundo. Isso é uma advertência. A morte na cruz. A ressurreição. E se você prestar bem atenção ao ler os ensinos dele, é sempre a preeminência daquilo que é permanente contra aquilo que é transitório, do que é temporário. Os exemplos ele pega no temporário, mas a aplicação é sempre no permanente. E finalmente, aqui para a gente ir se motivando, o perdão de pecados. Esse é o exemplo sublime do bem vencendo o mal. E o resumo dessa história é informado lá aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E eu tomaria a liberdade de, vamos dizer, ampliar para isto fazei, né? Evidentemente é a mesma ideia. Mas chega uma situação onde fazer o bem, de fato, como Deus fez para a humanidade toda, é incentivado e é praticado e tal. Mas há um momento em que fazer o bem é mais difícil. É chamado aquele momento de retribuir o mal com o bem. É isso que vamos considerar nos próximos minutos. Porque a ordem clara
em 1 Tessalonicenses 5,15, por exemplo, vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Uns para com os outros, acredito aqui que é algo dentro da igreja. E para com todos é para com toda a humanidade. Né? Em Romanos também é tratado esse assunto. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, etc. E essa é uma situação que apresenta muitas dificuldades. Por quê? Bom, eu não preciso contar para você. Porque ao receber o mal de alguém, não é espontâneo você chegar lá e agradecer, e abençoar e abraçar essa pessoa. Não é a pessoa, o grupo, sei lá. Nós temos exemplos milhares toda vez que ligamos o noticiário à noite, né? Existe o mal caindo sobre nós e não é espontâneo em nós retribuir com bem. E tem uma outra dificuldade nessa ordem. A dificuldade não basta ignorar o mal. Não é simplesmente, tá bom, tá. Ele fez mal, deixa ele lá. Não é. É incentivado a retribuir o mal com o bem. E não há muitos exemplos dentro da palavra desse comportamento, né? Tem muita briga, muita destruição e retribuição que não dá muito na vista se é mal retribuído com o bem. Mas Jesus, na cruz, perdoando os ignorantes, é um exemplo. Porque como foi? O pessoal o castigou bastante, fez carregar a cruz, feriu do lado, cuspiu, xingou, blasfemou, fez de todo o tipo de mal contra ele, e chega de repente, num dos momentos lá, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, atenção, o perdão, em alguma instância, vai fazer parte desse processo de retribuir o mal com o bem. Nós temos que olhar para Jesus. Então, o Cordeiro de Deus levando sobre si todos os nossos pecados. Os novos céus e a nova terra também serão a vitória do bem contra o mal que se acumulou ao longo de todos esses milênios. Mas tem um exemplo que eu vou citar bem rapidamente, porque praticamente todos já conhecem, e, no entanto, foi estudado aqui, numa das lições da escola dominical, a vida de José. Tá? José, você talvez não tenha essa ideia clara, a vida dele ocupa mais de 20 capítulos do livro de Gênesis. Do capítulo 30 ao 50, é narrada a história toda dele, que eu vou resumir agora em 2 minutos. Tá? Ele era o 11º filho de Jacó. Ele era o preferido por ser o primeiro filho com Raquel. Essa Raquel foi aquela por quem ele trabalhou 14 anos para então obter, né? Ele teve sonhos grandiosos, sonhos dos feixes se inclinando, sonhos de sol, lua, estrelas, e ele contou essas
esses sonhos aos familiares, né? Só que, como nos sonhos ele era o destaque, evidentemente ele acabou granjeando antipatia e ciúmes dos seus irmãos, todos. Então, os seus irmãos tramaram a morte dele, mas desistiram. Venderam o José para um mercador de escravos ismaelita. Levaram a sua túnica manchada de sangue para o Jacó. Você vê como o mal vai se acumulando. No Egito o venderam para Potifar, o capitão da guarda do rei. Ele tornou-se administrador. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo, mas se deu mal, né? E se dando mal, resolveu acusá-lo de assédio. Ele foi preso e aí interpretou 2 sonhos, um do padeiro, outro do copeiro. E houve uma ocasião onde o faraó sonhou. O faraó sonhou de 7 vacas magras que comiam 7 vacas gordas. Ninguém sabia interpretar. O copeiro, que já estava solto nessa época, lembrou-se de José. E José interpretou esse sonho como períodos de fartura e períodos de fome e seca no Egito. Faraó, satisfeito, nomeou José como governador. José construiu celeiros e aquilo rendeu muitos bens para o faraó e para o Egito. Daí Jacó envia os seus filhos para comprar mantimento no Egito. Eles se encontram com José, mas não o reconhecem. José os reconhece, arma uma cilada e os prende por 3 dias. Até aqui, males e bens acontecendo de várias formas. Ele os libera, mantendo um deles no Egito, e ordena que tragam Benjamim, o mais jovem deles. Quando ele vê seu irmão, que era também filho de Raquel, emociona-se e chora escondido. Ele arma nova cilada, trazendo-os mais uma vez à sua presença. Revela-se finalmente e ordena que relatem tudo ao seu pai. Então, essa história, enfim, muito resumida em episódios, mostra que um mal inicialmente feito a José foi transformado em bem. E há um momento onde ele se emociona e chora escondido. A pergunta aqui que não é respondida nas letras, mas que pode ser respondida hoje pelo Espírito. O que aconteceu no coração de José neste momento, naquele momento? Eu entendo como um momento de contrição, um momento onde estava sendo desarraigado do coração dele o mal, o ódio, enfim, a ira, tá? Que ele não conseguia negar até ali, porque mesmo quando os liberava, armava uma cilada, né? Eu vou cuidar da minha plantinha de raiz de amargura ainda, né? No momento em que ele se emociona e chora, algo ocorreu nele. Eu não sei, mas é possível que naquele instante também o perdão houvesse vencido a amargura. E para finalizar esse pensamento e nos ajudar também
na luta, porque nenhuma luta pode, uma luta nesse contexto, será instantânea. No caso do José, levou quase a vida toda dele. No caso nosso, não sabemos. Eu não sei. Mas o José, em Gênesis 50, 20, resume assim o que ocorreu. Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então, voltando novamente os nossos olhos a Cristo, aquele, conforme a lição de hoje da escola dominical, aquele cujo princípio motor de vida era fazer a vontade do Pai. Olhando para Jesus Cristo, confiemos no poder de Deus para transformar o mal em bem na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.